estar com vocês aqui. Agradeço ao Guilherme pela apresentação. Agradeço ao pastor Cristiano. Daqui a pouco eu fico íntima e eu falo Cris. Só. Pelo espaço. É muito bom estar com vocês hoje. E a nossa ideia aqui é realmente falar da palavra de Deus e contextualizar essa questão não só do racismo. Oi, Daphne. Daphne é minha outra amiga também. Não só contextualizar essa temática, mas a temática do preconceito como um todo, né? Então, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em João 13, do 1 ao 17. João 13, do 1 ao 17. A versão que eu vou ler é a Almeida Revista Atualizada, a ARA, que fala assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha em que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estás limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, pela sua palavra. Obrigada, Deus, porque ela é viva e eficaz, porque ela corta, Deus, no profundo nosso íntimo, Deus, nosso coração. Que o Senhor fale conosco a partir da sua palavra, de coisas que o Senhor já nos falou, que o Senhor reavive nosso coração com relação a essa esperança, Deus. Que o Senhor fale, Deus, à sua igreja, que não seja eu, Jacira, falando, mas o seu Espírito comunicando à sua igreja, que o Senhor quer falar com eles. Em nome de Jesus. Amém. Esse contexto da passagem que nós lemos, nós estamos aqui na última ceia de Jesus, né? A refeição da Páscoa. E nós, agora, a última canção que nós cantamos diz: Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. É um trecho muito belo. Já disse alguém, não sei quem, mas dizem que alguém diz que o momento que o crente mais mente é o momento do louvor. E isso é uma verdade. A gente declara coisas que, no fim das contas, a gente não vive. Mas a gente canta, a gente pede a Deus: mostra quem tu és
e enche meu coração do amor que faz mudar o mundo. E aí a gente, primeiro, não conhece, não quer saber dos problemas do mundo. A gente, muitas das vezes, tem uma teologia que separa o que é o sagrado, o que é profano, e aí o que é de Deus, o que não é, como se Cristo não tivesse poder sobre todas as coisas. A gente, primeiro, não quer nem saber quais são os dilemas, quais são os desafios, quais são os problemas do mundo. E ainda a gente declara que queremos que Deus nos mostre quem é para a gente mudar o mundo. Mas a gente não quer nem se envolver. Então já começa complicado ali, né? Mas aí, quando a gente olha o relato de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez na sua vida e obra, todos os ensinos, nós vemos que Jesus Cristo ele vive isso. Ele tinha de fato um amor que mudava o mundo. Ele tinha de fato um amor que transformou a vida das pessoas, espiritualmente, comunitariamente. Nele mesmo, ele nos fez igreja, pessoas de lugares diferentes, de regiões diferentes, com formas diferentes de fala. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Então, Jesus aqui, ele está demonstrando para o povo, para os seus discípulos, como que funciona esse amor que transforma o mundo. Esse amor que transforma o mundo, ele deve ser a partir do serviço, a partir da humildade. Esse amor, ele é um amor sacrificial. Ele é um amor esse é o único amor que de fato pode transformar o mundo, que é o próprio amor que nós vimos em Jesus Cristo. Na última ceia, nós vemos aqui esse ato de Jesus lavar os pés dos discípulos. Primeiro, o seu amor para com os discípulos. Nós vemos que tem um símbolo de limpeza espiritual também, mas também mostra de uma forma muito clara como que os discípulos devem servir uns aos outros. Como que a gente deve amar uns aos outros. Como que a gente deve se portar perante uns aos outros. A gente vê que ele começa lavando os pés dos seus discípulos como um símbolo de serviço humilde e compassivo. Jesus Cristo está demonstrando para os seus discípulos como que deve ser o nosso serviço. Nosso serviço não deve ser da forma como o mundo faz. Existe um modelo diferente que Jesus está mostrando aqui. Ele está dizendo que nós devemos servir uns aos outros, mas de forma humilde e compassiva. Há 3 coisas que eu quero explorar com vocês nessa passagem, como uma boa batista. Agora eu estou numa presbiteriana aqui em São Paulo, mas eu continuo batista, né? Eu cresci na Batista lá em João Pessoa, continuo batista. Então, 3 pontos. 3 coisas que eu quero explorar com vocês nessa passagem. Primeiro, Jesus ele sabia a sua identidade e a partir dessa identidade, como filho de Deus, ele serviu. Segundo, a lavagem dos pés era uma forma também de limpeza, um símbolo de limpeza espiritual. E terceiro, devemos imitar Jesus, assim como ele fez. Sermos pequenos, Cristo significa o serviço. Então, nós vamos para o primeiro ponto. Esse primeiro ponto é bem importante, especialmente no tempo que a gente está, que as pessoas têm pensado muito sobre identidade. Então, quando a gente olha para Jesus Cristo, ele sabia a sua identidade. Ele sabia quem ele era como filho de Deus. Ele sabia quem ele era. E a partir dessa identidade, ele serviu. Ele escolheu servir. Ele escolheu, como em Isaías nós vemos, ele escolheu não ficar acima das pessoas, mas ele resolveu se identificar conosco. Em Hebreus nós vemos isso também, que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas nós temos um que passou por tudo, mas sem pecado. Jesus Cristo, ele sabia quem ele era e ele escolheu se despir de toda a sua glória para se identificar conosco. Mas ele sabia a sua identidade como filho de Deus. Nós vemos isso, primeiramente, na primeira tentação, né? A primeira tentação lá no deserto, e Satanás tentou Jesus aonde? Na sua identidade. Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, então faça isso. Se tu és o filho de Deus, então faça aquilo. Jesus falou, eu não preciso fazer isso para saber que eu sou filho de Deus. Então nós vemos que quando ele expulsava também os demônios declaravam, nós sabemos quem você é o filho de Deus. Jesus Cristo, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. Mas
essa identidade dele não fez com que ele prerrogasse para si uma arrogância frente às pessoas. Muito pelo contrário. Ele sabia a sua identidade e ele escolheu o quê? Servir uns aos outros. Servir as pessoas. E aí vem para nós, enquanto filhos de Deus também, enquanto criaturas de Deus. Se a gente não souber a nossa identidade como filhos transformados de Deus, nós seremos arrogantes, nós seremos preconceituosos e nós pediremos coisas grandiosas as quais Deus não prometeu para a gente. Se a gente vê os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, o que foi que a mãe daqueles dois fez? Chegou para Jesus e disse, olha, eu quero que no seu reino, é o seguinte, eu tenho um papo reto para você, Jesus. Eu quero que no seu reino você coloque um filho meu à sua direita e outro à sua esquerda. O que foi que Jesus disse para ele? Olha, funciona assim não, tá? No reino, se você quer o poder, você na verdade vai servir. Se você quer estar em primeiro, na verdade você tem que estar no último. As regras do reino de Deus são o contrário da regra que a gente normalmente segue na nossa vida. Se a gente quer ser filhos de Deus, a gente precisa pegar essa identidade por inteiro. Jesus ele não deu uma escolha para você. Ah, se você quiser, num dia que você estiver de boa, num dia que você não estiver trabalhando muito, seja humilde. Jesus não falou isso. Jesus não pediu para que a gente fosse humilde. Ele ordenou. No reino dele é assim. Ah, mas eu não quero. Então procure outra religião. O cristianismo não é para você. Porque Jesus, ele não está pedindo, ele está ordenando aos seus discípulos que sejam humildes, que sirvam uns aos outros. Se no dia a dia você não serve uns aos outros, se no dia a dia nós somos arrogantes, se no dia a dia nós somos preconceituosos, nós não estamos sendo discípulos de Jesus. É muito simples. E não adianta vir aqui, levantar as mãos e dizer, traz no meu coração o amor que faz mudar o mundo, se você não tem prática com relação a isso. Não é só palavra, é vivência. Jesus demonstrou, a partir da sua vida, as coisas para que a gente imitasse. Jesus não apenas falou, ele viveu. Quando a gente vê o pedido da mãe de Tiago e João, registrado em Mateus 20 a 28, a gente vê que nós, enquanto igreja, muitas das vezes a gente continua pedindo essa mesma coisa. A gente continua querendo o poder, a gente continua querendo a glória, a gente continua querendo o destaque, a gente continua querendo a influência, mas não da forma em serviço que o Senhor Jesus andou. A gente quer realmente para poder destruir o outro. Aquela pessoa que não tem ideologia parecida comigo, eu quero que ela seja morta, exterminada. Eu peço para Jesus, assim como também os Tiagos, né? Ah, faz cair fogo do céu sobre essas pessoas aí, porque eu não gosto dela. Às vezes a gente não fala desse jeito, mas no nosso coração está lá. E Jesus falou, se você odeia alguém no seu coração, você já matou. E você sabe qual é o primeiro mandamento do decálogo. Perdão. Você sabe qual um dos mandamentos do decálogo, que não devemos matar, não podemos matar as pessoas. Mas por causa da nossa arrogância, por causa do ego que está no nosso coração, C.S. Lewis falava, que por causa do ego que existe no coração humano por causa do pecado, nós nos priorizamos, nós colocamos a nós em primeiro lugar. Essa regra de Jesus, de servir, nós não conseguimos naturalmente fazer isso. Tenta fazer isso um dia. Você não consegue, eu não consigo. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a isso. É o Espírito Santo de Deus que nos move a isso, que transforma o nosso coração para a gente conseguir. Porque naturalmente a gente não consegue. Naturalmente a gente quer pedir para Jesus que a gente esteja de um lado e do outro. Naturalmente a gente quer a melhor posição. Naturalmente a gente quer a destruição dos nossos inimigos. Naturalmente a gente quer ficar somente com pessoas que são parecidas com a gente.
Tiago fala, em Tiago 2, ele registra da igreja primitiva. A igreja primitiva estava passando por um problema lá, que ele envia a carta. Tiago 2, ele conta que estava tendo acepção de pessoas por questões de dinheiro mesmo. Ele disse que se entrar no lugar de vocês, no espaço de vocês, alguém com roupas finas, alguém rico, e você coloca no melhor lugar, coloca aqui na frente, no melhor lugar, dá o melhor banco. E aí ele diz, Tiago fala, e se chega um pobre e você diz, senta aí em qualquer lugar, ou fica debaixo do estrado dos meus pés, pode ler esse texto depois, literalmente isso está escrito. E aí ele fala, vocês não estão fazendo discriminação, vocês não estão fazendo acepção de pessoas e julgando pelos critérios errados. E mais, Tiago ainda fala, quando vocês fazem isso, vocês estão julgando as pessoas pelo critério errado e julgando a obra de Deus. Quando a gente não tem essa visão muito, muito profunda que Jesus ensinou aqui, de lavar os pés uns dos outros, a gente faz isso. A gente comete isso. A gente faz acepção de pessoas, que é tão naturalizado no nosso tempo, lá fora e aqui dentro também. Eu lembro de uma vez que eu estava palestrando em um lugar, e aí estava falando sobre o meu livro, né, O Estigma da Cor e tudo mais, e aí no final tinha um momento de coffee break, né, depois ia ter um momento de perguntas. E aí eu estava sentada, né, e chegou um irmão e ficou do meu lado, e aí ele começou a fazer perguntas sobre o conteúdo que eu tinha ministrado. De repente, ele começou a ficar muito bravo. E ele era um homem já velho, etc. E eu tenho 26 anos, não sei se dá para perceber que eu sou uma criança. Delas é o reino dos céus, amém. E aí ele começou a ficar muito bravo, muito bravo. Ele começou a dizer, não, mas como que você pode dizer que existe racismo na igreja? Como que você pode dizer que existe preconceito na igreja? Nós somos o povo do Senhor, nós somos santos. Aí eu acho que vocês já... Oi? Exato, exatamente, ironicamente. Mas aí eu acho que vocês já perceberam que eu tenho um humor um pouco duvidoso, né? Aí eu fui e disse para ele, entendi, mas só que pelo que eu sei, a gente ainda não está no céu, né? A gente ainda está na terra. Nós estamos sendo santificados, mas nós continuamos sendo pecadores. E existe pecado no nosso meio, sim. Eu não acredito nisso. Então vai falar com a Bíblia, vai falar com Deus, não tenho nada a ver com isso. Sou só uma comunicadora aqui da palavra de Deus. Mas o fato é que muitas das vezes a gente tem essa ilusão. A gente coloca os nossos pecados para debaixo do tapete porque a gente tem essa ilusão de que nós somos redimidos. E, de fato, nós somos, mas nós estamos em processo de santificação. Irmãos, nós não estamos no céu ainda. Existe pecados sociais entre nós, que se a gente não renovar a nossa mente, a partir dessa doutrina bíblica de lavar os pés de uns aos outros, de servirmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, de nos preocuparmos verdadeiramente uns com os outros, a gente vai continuar fechando a mesa da comunhão para pessoas que Jesus lavaria os pés. A gente está fechando. Jesus, ele pega a última posição social daquela época e se reveste disso. As pessoas que lavavam os pés naquele período eram apenas escravos. Era a última posição. E cabe aqui um insight, né, de que escravidão na Bíblia não significa que todas aquelas pessoas eram pretas, tá? Escravidão primitiva é a posição social, não tem nada a ver com cor. A escravidão moderna que vem a questão da raça e da cor. Mas aí vocês podem ver alguns podcasts que eu falo sobre isso. Vamos voltar para o tema aqui. Mas Jesus, ele usa essa questão como escravo, ele se coloca na última posição, aquelas pessoas que eram esquecidas. Ele pega a função deles e faz.
Ele pega e diz: eu vou lavar os pés de vocês. E aí a gente não entende, às vezes, com a nossa mentalidade moderna. Naquele período, eles andavam grandes léguas, enfim, andavam muito. E não tinham sapatos como nós temos hoje em dia. Não tinha carroça, não tinha, eles andavam. E não tinha as coisas asfaltadas, as ruas asfaltadas como nós temos hoje. Então os pés ficavam sujos, sujos mesmo. Por isso que quando ia entrar na casa, por um rito de higiene mesmo, lavava os pés para deixar a sujeira fora. Então imagina, aqueles discípulos, eles estavam com os pés sujos de verdade. E Jesus disse: eu vou lavar vocês. Eu vou lavar os pés de vocês. E aí Pedro, né? Pedrão, né? Grande Pedro. Aí Pedro chega e diz: não, cara, isso aí é a posição do escravo. Como que eu vou deixar que o meu mestre faça isso comigo? Pedro se indigna e diz: não, o senhor é o meu mestre, não pode ocupar o lugar do serviçal. E aí Jesus diz: olha, se você se eu não lavar aí, você não vai ter parte comigo no reino. Aí Pedro, né, com um grande humor maravilhoso dele, ele diz: então tá bom, senhor, não só os pés, mas a cabeça, pode lavar tudo então. E aí Jesus explica para ele que não é sobre isso que ele estava assim, ensinando ali. Que a ideia ali era que ele entendesse que para você ser grande no reino do céu, você tem que ser vivo, você tem que ser o menor. Era esse o ensino que Jesus estava dando ali. Ele se fez escravo para que nós possamos ser livres e viver num eterno relacionamento de amor com Ele e uns com os outros. Jesus nos ensinou a servir uns aos outros com humildade e amor, não com prepotência e com preconceitos. Então, se a gente está tendo igrejas prepotentes, igrejas que têm dono, que coloca briga judicial por causa de placa, se a gente está tendo brigas uns com os outros por causa de ideologia política, que o reino de Deus nem é nem desse mundo, se a gente odeia uns aos outros, se a gente não leva as cargas uns dos outros, a gente não tem como cumprir a lei de Cristo. Foi Paulo que falou. Qual que é a carga do seu irmão? Como que você pode servir essas pessoas que estão ao seu redor? Paulo disse, se você não leva carga, se a gente não leva as cargas uns dos outros, não tem como a gente cumprir a lei de Cristo. E Tiago fala qual que é a lei de Cristo, que é a lei do amor, que é a lei do serviço. Hoje em dia a gente passa uns pelos outros e diz: tudo bem com você, irmão? E a gente torce dentro de nós para que a pessoa diga: sim, está tudo bem, para a gente poder passar. Porque se a pessoa disser: não estou tão bem assim, aconteceu alguma coisa, você vai ter que sentar, vai ter que ouvir a carga da pessoa, vai ter que ver se você tem condições de ajudá-la, ou se você não tem, e você tem que procurar uma outra pessoa para ajudar essa pessoa. E a gente é ocupado demais, né? Se a gente se ocupa demais ao ponto de não ter tempo para fazer as coisas de Deus, da forma de Deus, a gente está se ocupando muito mais do que Deus queria que a gente se ocupasse. Vou repetir. Se a gente está se ocupando ao ponto de não ter tempo para fazer as coisas da forma de Deus, do jeito que Ele nos ensinou, então a gente está ocupado além da conta que Deus queria que a gente estivesse. Às vezes as nossas ocupações tiram as nossas sensibilidades. São Paulo, então, né, é um culto à insensibilidade. Porque no final das contas é um culto a Mamon. Jesus, ele simboliza também com essa lavagem dos pés
questão da limpeza espiritual. Jesus, ele se coloca como esse eu sou, ele se afirma, né? Ele coloca a sua identidade como Deus, como esse Kyrios, como esse governante, como esse mestre. Mas ele demonstra para os seus discípulos, para as pessoas ao seu redor, que a ideia da governança dele não é uma governança dominadora, de acabar com as pessoas, mas que é uma liderança de serviço. É uma liderança que move de forma contrária a como a gente está acostumado. Ele mostra sua missão e seu papel no mundo. A gente vê isso nos evangelhos. Mateus diz que Jesus ele fazia 3 coisas no seu ministério. Ele pregava o evangelho do reino, ele andava pelas ruas, ele pregava sobre esse reino que havia chegado. Em segundo lugar, ele ensinava na sinagoga, ele estava com os judeus, ele estava com os mestres, ele estava com os saduceus, ele estava lá e ensinando verdadeiramente o que significava aquelas profecias, aquelas coisas que eles liam e não conseguiam entender. E por último, fala que Jesus ele andava pelas ruas, curando todas as enfermidades. São 3 coisas que Jesus fazia no seu ministério. E às vezes a gente, enquanto igreja, a gente rivaliza essas coisas. A gente rivaliza isso. Primeiro, quando a gente acha que, sei lá, a responsabilidade social não existe para o cristão. Mas aí a gente vê que Jesus ele estava curando todas as enfermidades do seu tempo. Quais são as enfermidades do nosso tempo e por que a gente não está curando elas? Quais são as enfermidades do nosso tempo, por que a gente não está curando elas? Como filhos de Deus, como pequenos cristos. A gente está respondendo perguntas que ninguém está fazendo e deixando de responder perguntas que um monte de gente está clamando, tentando entender. São 3 coisas. Pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. E não só aqui, mas lá fora. A gente vem aqui e canta, Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus falou que ele não vai voltar até que todos conheçam sobre ele. É inútil ficar dizendo Maranata sem você pregar. Jesus voltará, Maranata, volta o Senhor Jesus. Devemos ansiar isso, sim, mas precisamos pregar o evangelho. Precisamos pregar o evangelho para as pessoas. Em um avanço missionário que eu fui há muito tempo atrás, essa frase me impactou bastante. O pastor, em uma das devocionais, disse: nós, enquanto igreja, estamos aqui clamando pela segunda vinda de Jesus, enquanto existem muitos povos que não sabem nem da primeira vinda dele. A gente precisa pregar. A gente precisa evangelizar. Jesus ele ensinava também. O ensino é muito importante. O ensino é extremamente essencial, porque remodela o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Escola bíblica, pregação, ouvir o pastor. Tudo isso é muito essencial, porque molda o nosso coração. Jesus era um mestre. Jesus é o verbo. Ele resolveu aparecer pela palavra. Jesus é a palavra. Ele resolveu se revelar por um livro. É muito esquisito cristãos que não gostem de estudar. Desculpa. Não faz sentido. A religião cristã ela não é anti-intelectual. Muito pelo contrário. Então, esse papo de não tem que colocar os crentes na universidade, não pode ir para a universidade. Que é isso, gente? Como é que salga se fica só no saleiro? Como é que a luz, se não está disposta a ir para o monte? Como é que prega se a gente só vive entre crentes? Na nossa bolha? Como é que influencia essa sociedade se a gente só quer ficar entre nós? Não faz. E não está sendo como Jesus. É muito fácil a gente dizer, não vai para a universidade, não vai para a escola, fique só na sua bolha. Isso é fácil, por quê?
Porque a gente não prepara os jovens, os adolescentes, as crianças, para enfrentar os desafios do tempo presente, e aí é muito mais fácil impedir do que ensinar, discipular, para que as pessoas vão para absolutamente qualquer lugar e preguem e vivam Jesus Cristo. Os pais estão ocupados demais com o telefone deles, né? Do que em fazer cultinho em casa, ensinar os filhos. E aí é muito fácil proibir, viver de proibicionismo, anti-academicismo, do que realmente ensinar as pessoas e capacitar elas para estar em qualquer lugar, mas testemunhar Jesus Cristo. Jesus, ele lava os pés e ele simboliza essa limpeza espiritual. O que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Nós somos transformados por Senhor Jesus Cristo. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para ir em qualquer lugar. Jerusalém, Judeia, Samaria. Samaria, as pessoas que você odeia, Deus ama também. Deus quer que a gente vá para todos os lugares e que pregue o evangelho dele e viva o evangelho dele. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Um grande teólogo já falou isso. As pessoas que não têm Bíblia, elas olham as nossas ações. Por isso que Jesus Cristo falou: pelas vossas boas obras, eles glorificariam ao Pai que está nos céus. Pelas nossas boas obras, glorificariam o Pai que está nos céus. As pessoas que não conhecem a Bíblia, elas analisam as nossas ações, a nossa vivência. Se o nosso testemunho for bom, as pessoas vão glorificar ao Pai, vão querer conhecer esse Pai. Mas se o nosso testemunho é ruim, o Jesus Cristo que a gente mostra com a nossa vida é um Jesus feio demais. E não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus que está revelado aqui nas Escrituras. Mas a nossa vida, muitas das vezes, mostra uma Bíblia feia demais, um Jesus feio demais. Porque nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Qual que é o nosso testemunho? Qual que é o testemunho público da igreja? A gente precisa refletir sobre isso. Se nós somos lavados pelo Espírito Santo, se nós somos lavados por Deus, nós deveríamos ser transformados. E as nossas ações, as nossas mentes, a forma como nós vivemos deveria ser diferente. Testemunhar esse Jesus, ser esse aroma suave, essa coisa convidativa para que as pessoas queiram conhecer esse Messias, que é o único Salvador. Que aí nós devemos imitar Jesus, ser pequenos cristos. E isso significa servir. Vou reler a parte última do texto que nós lemos, que diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E aí ele diz, eu sou. Ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou. Foi a forma como Deus se revelou lá no Antigo Testamento. Porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. E em Filipenses 2, do 1 ao 11, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre essa passagem também, sobre esse significado do lava-pés. Filipenses 2, do 1 ao 11, o apóstolo Paulo nos diz assim: uma exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A gente está vendo aqui que o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo que se a gente quer ser como Jesus, se a gente quer ter essa humildade, esse serviço, a gente deve primeiramente eliminar os partidarismos, as vanglórias que existem dentro de nós, que existem no nosso meio, que existem no nosso coração. E nada de agir de modo hipócrita, apontando os problemas que você vê no seu irmão, vendo a areia que existe no olho do seu irmão e deixando de ver a viga que está no seu. Jesus nos convida à autoavaliação, para a gente ver onde que nós estamos errando, o que nós estamos naturalizando que não faz parte desse reino dele. Não é sobre partidarismos, não é sobre vanglória, o reino de Deus não é sobre isso. Se você quer viver assim, procure um reino para si. O reino de Deus, o reino de Jesus, não permite isso. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pegar as cargas uns dos outros. Reconhecer o outro. Ver o outro. Jesus Cristo, quando ele ia fazer as curas, nós vemos nos relatos que ele olhava ao seu redor e ele via as pessoas. O problema é que nem sempre nós vemos as pessoas. Às vezes a gente olha, mas a gente não vê. E aí a gente não se sensibiliza. A gente não quer ouvir. A gente acha que a dor do outro é mimimi. Porque é uma dor que não dói em mim. É uma dor que eu não conheço. Ao invés de ouvir o outro, para entender a realidade, para servir, a gente prefere agir como Caim. O que Caim fez quando matou Abel? Depois, quando ele matou Abel, Deus veio e falou com ele. E aí Deus disse, mas onde está o seu irmão Abel? Deus sabia onde estava Abel. Mas aí ele faz isso para chamar a responsabilidade de Caim, né? E diz, onde é que está o seu irmão Abel? Aí o Caim responde o quê? Não sei. Por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão? Eu sempre que leio essa passagem, eu acho ela muito, muito desafiadora. Eu fico pensando, por que Deus não está com um raio nele, naquele momento? Muito mal criado Caim, né? Mas o fato é que a gente faz isso todos os dias. Todo santo dia a gente dá essa resposta ao nosso próximo. A gente olha para o nosso próximo e diz, para Deus, eu não sou responsável pelo meu irmão. Jesus Cristo está dizendo que você é responsável sim. A gente dá de ombros. A gente age com indiferença. Aquela mulher que é abusada, a gente diz que ela deve só orar. A gente não diz para ela que ela deve orar, mas que deve se proteger também. A gente não promove formas para proteger essas pessoas. Os vulneráveis que estão no nosso meio continuam vulneráveis.
que a gente não se importa. A gente diz, eu não sou responsável pelo meu irmão. É isso que a gente faz todos os dias. Deus, em sua graça, não está com raio em nós todos os dias. Né? Que bom. Mas Ele quer que a gente se arrependa e mude. E Ele deu esse exemplo a partir da sua própria humilhação. Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele humilhou a si mesmo. Ele foi até a morte mais horrível daquele tempo, a cruz, para nos ensinar como nós devemos viver, para nos dar a salvação, e nós, transformados por Ele, vivermos de forma diferente nesse mundo. Nós precisamos ter essa mente de Jesus Cristo. Nós precisamos viver como Ele nos mandou a viver. Nós precisamos ter essa responsabilidade uns com os outros. Nós precisamos pegar a nossa bacia diariamente e nos propor a lavar os pés uns dos outros. Ocupar, sim, o cargo menor, o desvalorizado, para valorizar o outro. Tudo com o fim de amar a Deus primeiramente, sobre todas as coisas, mas ao nosso próximo, como a gente se ama, como a nós mesmos. É só assim que a gente vai conseguir cumprir a lei de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, tudo que falamos, Senhor, é o que nós sabemos que a sua palavra exige. Mas nós sabemos, Deus, que para a gente ter esse amor que faz mudar o mundo, não provém de nós, que somos pecadores. Nós não pensamos de nós acima do que convém. Nós sabemos que nós somos pecadores. Nós sabemos que nós erramos. Nós sabemos que a gente não consegue viver da forma humilde como o Senhor nos ensinou. Nós não conseguimos. Nós nos colocamos em primeiro lugar. Nós damos de ombro para os nossos irmãos diariamente. Mas, Senhor, nós pedimos humildemente, Senhor, que o seu Espírito renove a nossa vida. Que o seu Espírito transforme o nosso coração. O Senhor nos dê o mesmo amor que o Senhor teve por nós. Que a gente possa estender esse amor para os outros também. Senhor, ajude que o nosso testemunho seja uma igreja evangélica que seja reconhecida primariamente pelo serviço, primariamente pela humildade. Transforma, Senhor, a gente. Transforma o nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Faz com que a gente reconheça que o Senhor é santo, santo, santo. E que a gente busque a santidade, eliminando os pecados que existem no nosso meio. Os pecados individuais, os pecados sociais, os pecados comunitários. Faz com que a gente tenha a braveza, Senhor, do seu espírito mesmo, de olhar para as questões que a gente coloca para debaixo do tapete. Que a gente possa, Senhor, servir uns aos outros. Que a gente possa levar a sério a questão de cumprir a lei de Cristo, levando a carga uns dos outros. Nos dá um amor verdadeiro, uma unidade verdadeira, Senhor, para a sua igreja. Derrama em nós cada dia mais o seu Espírito e nos transforma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. A gente tem um desafio de trazer a palavra para a vida. Aplicar a palavra no chão da vida, né? Nas dinâmicas das relações. E acho que a palavra de Deus, nesta manhã, como pelo poder que ela tem, ela nos desafiou em amar com o amor de Deus. A gente precisa estar cheio do Espírito, porque esse amor é derramado pelo Espírito, a gente não produz. A gente precisa se humilhar e buscar Deus, irmãos. Buscar o Espírito Santo, eu preciso amar. Mas esse amor, ele se manifesta numa liderança servidora. A quem Deus quer servir, não a quem a gente escolhe servir. Então que o Espírito de Deus, ele nos dê discernimento
discernimento nesta manhã, para a gente colocar a palavra na vida. Colocar a palavra na vida. Você e eu, cada um sabe onde é que a palavra precisa entrar. Aonde é que o evangelho precisa trazer luz. Aqui. E todo mundo. Irmãos, a gente precisa ser humilde para servir e também ser humilde para ser servido. A Jacira mostrou, à luz do texto, a humildade de Jesus, mas o orgulho de Pedro. Não, o Senhor não vai me lavar. Então a gente tem as duas coisas aqui para se exercitar nessa manhã. Deus, eu tenho que ter um amor e disposição. Se alguém falar que não está bem, isso me diz respeito. No mínimo, na partida, no compromisso da oração. E é lógico que a oração leva à ação. Mas também em dizer, esse aí não vai lavar meu pé. Vai lavar seu pé sim. Porque ele tem Jesus. E Jesus está na vida dele. E você precisa entender que Jesus está na vida. E eu preciso entender que Deus usa o corpo. Pessoas que têm dele. E eles vão ser instrumento de Deus para aperfeiçoar a obra do Senhor na minha vida. E assim a igreja é uma comunidade que é humilde para servir e humilde para receber serviço. E o mundo vai ver essa dinâmica do amor e vai dizer, eles são discípulos de Jesus. Isso não nasceu com eles. Jesus está ali. Não é assim que ele disse? Vão saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Amar um ao outro, irmão, é ser humilde para servir e humilde para receber serviço de quem Deus, onde Jesus Cristo está. E isso no reino de Deus, irmãos, eu tenho dito isso semanalmente aqui. Onde o Espírito de Deus está, a profecia de Joel, é o jovem tendo visão e o velho sonhando. É o servo com o Espírito e a serva com o Espírito, porque todo mundo profetiza. Não foi isso que Joel falou? O que são essas diferenças de geração? O Espírito de Deus promoveu a unidade. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Eu oro para que isso aconteça cada vez mais na igreja. A gente vença as barreiras. Barreiras que estão aí denunciadas, o mundo está trabalhando e a gente precisa olhar isso à luz da palavra. E a melhor maneira é ler a palavra, deixar a palavra ler a nossa vida e a gente dizer, Deus, a começar em mim. Eu quero te servir com quem o Senhor alcançou. E eu quero, junto com esse irmão, com a tua igreja, alcançar quem o Senhor quiser alcançar, trazer para o teu reino. Vamos pregar o evangelho. Não só anunciar, mas vamos viver o evangelho na nossa comunidade. Amém?